Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Acho que hoje é o programa, já passamos dos 280, já estamos rumando aos 300 aí, 300 programas, né? São tantas horas aí que a gente tem falado sobre assuntos nunca antes abordados em TV, né? Então tá aí. Sempre tem alguém que faz pela primeira vez, né? Então nós estamos fazendo isso aqui pela primeira vez. Há 13 anos. E aí, Jorge, tudo bem? Tudo 100%. Legal, nós estamos gravando esse programa hoje. Acabamos de voltar de um evento, dois eventos em Salvador, na Bahia, na ilha de Itaparica, na Vera Cruz, né? Nós estivemos lá no 6º encontro dos mosaicos do Novo Ciclo. Foi. E também do encontro Norte e Nordeste do Sistema Geográfico Itaparicano. Foi muito legal. Tivemos o encontro de todas as pessoas do Norte e Nordeste ali, do Nordeste, né? Foi muito legal, foi um congressamento maravilhoso, né? E a gente volta preenchido aí com todos esses eflúvios que a gente... Fomos para a terra do Axé, né? A boa terra, né? Estávamos lá. E mais aquilo que a gente... Estivemos na Catedral de Salvador, né? Uma das catedrais que sediou, não, recebeu o Santo Graal, né? Sediou, como é que é? Hospedou o Santo Graal, podemos dizer isso ou não? Pode ser. Pode ser, né? Hospedou Guardou, né? Guardou, isso. Guardou. São 7 catedrais no Oriente e 7 catedrais no Ocidente. Então, Salvador é a 7ª, a 8ª é São Lourenço. Então tá aí. Então foi muito legal, foi um fim de ano bem proveitoso e nós estamos aí. Aí hoje nós trouxemos, daqui a pouco o Jorge já vai dar o oi, né? Já deu, né? E nós vamos falar hoje sobre a roda de Samsara, né? Antes disso, você tá bom? De novo, vou perguntar, né? Porque eu pergunto, depois eu interrompo e aí... Não, tudo beleza? Tudo, vivendo intensamente um dia cada vez. Ótimo, então tá aí. Então, eu tava pensando ontem, né? Então, a gente não traz o histórico da vida porque a vida morre com a morte, né? O que segue é o que se faz na vida para construir a próxima. E daí, assim, mas essa existência está sendo assim, muito interessante porque através da busca pelo conhecimento ou da busca pela diminuição da ignorância, daí se consegue chegar na fronteira da morte em vida, né? Então é uma compreensão boa e fica até uma curiosidade, né? Sobre o processo como um todo e a vida em si. Então, assim, para um fim de ciclo como está acontecendo agora, para um dealbar de um novo ciclo, como diz o professor Henrique de Souza, né? Então está sendo uma experiência assim, muito interessante, tão conturbada quanto poderia e deveria ser, né? Mas ao mesmo tempo muitíssimo interessante, sim. Acho que o grande retorno que se tem, ou se quiser usar a palavra prêmio, o grande prêmio que se tem, que se está tendo nessa existência, é poder compreender uma existência que está sendo única para todo mundo. Ninguém mais vai ter alguma coisa assim, dessa maneira, nesse momento específico, né? Não vai se ter mais uma existência assim, porque não vai mais acontecer. Você está falando de existência e nós vamos falar sobre as existências, né? Que a roda de Samsara é existências, né? Agora, eu já disse para você aqui, repito hoje, pode ser que amanhã a minha opinião seja diferente, né? Sim. Nós já falamos aqui sobre livre-arbítrio, falamos sobre uma série de coisas, né? Então, hoje morte, várias vezes. Isso. Então, hoje dentro do meu livre-arbítrio aqui, se é que eu tenho, né? Já contestei isso aqui, ainda continuo assim, afirmando isso, se é que eu tenho dúvida disso. Eu, por exemplo, se eu experienciar, eu vou experienciar, claro, né? A experiência da morte, isso é de todo mundo. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. Mas, dentro do meu livre-arbítrio, eu sinceramente gostaria, né, eu pedi lá, já fiz, não sei se tem o senhor do karma tá aí, né? Tem. Né, pegar lá, não quero acordar em lugar nenhum. Quero saber se tem lá de lá, se não tem, apaga aí o registro. Eu não quero viver com essa possibilidade. Mas não, aí não...
Livre-arbítrio não é para isso. Como não? Não, livre-arbítrio... A vida é minha? Não, eu sei. Entendeu? Mas a vida é sua, mas o livre-arbítrio, enquanto mecânica, não é seu, né? Pode ser. Você o tem, né? O livre-arbítrio é para decidir na vida o que fazer, né? Bem, mal ou nada. E como usar a vida, né? Desperdiçá-la, vivê-la ou compreendê-la. Mas independente do que seja feito com o livre-arbítrio enquanto vivo, né? Depois de morto, né? É como se passasse a valer só o determinismo, porque daí você obrigatoriamente aí cessa o livre-arbítrio, né? É como se fosse um caminho assim, você tem uma extensão de terra, e aí você passa a vida plantando, semeando, só que não dá tempo de parar e voltar, porque você tem que semear determinada quantidade de terra, que são teus dias de vida, né? Terminou o último dia de vida, daí é hora de voltar para colher o que foi plantado. E aí, nesse momento, não existe livre-arbítrio. Aí você obrigatoriamente tem que resolver, porque você que deu causa. Então, está aí mais uma evidência de que a vida é uma fria. Não, a vida é um momento, assim, único e é um grande trabalho que a gente faz de ser, assim, como se fosse esse que vai abrindo picada na mata, um bandeirante. Isso. A gente se lança, só que daí a grande floresta a ser desbastada, a ser compreendida, a ser transformada, é a matéria mais densa. Então a vida é sempre a consciência se lançando na matéria mais densa, tentando transformá-la. Então você está tendo uma existência. O que você está transformando? A matéria física que te compõe, matéria vital que te compõe, matéria astral que te compõe. Como é que você transforma? Tudo que você cria de seres no mundo astral, a matéria mental, tudo que você cria de seres no mundo mental, o entrelaçamento que em você faz acontecer, do mental com o astral, do astral com o vital, o instinto, o entrelaçamento que você faz acontecer em você, em seu mundo, no seu mundo, da mente abstrata com a mente concreta, né? E como isso aí vai interagir e fazer com que criem ou surjam novas formas de emoção, de sentimento no astral. Então, esse caos ordenado com um status de criador de universo que cada um tem sobre sua própria vida, isso é único, né? Isso é a razão de todas as existências em todas as escalas. É sempre dar consciência para aquela matéria que ainda não tem consciência, ou transformar a vida energia em vida consciência. Então vamos seguir, né? Vamos seguir. Não, tem alternativa? Uma bela viagem. É um trabalho, né? Mas é um trabalho muito interessante. Né? Vamos lá, vamos aguardar a nossa vez, né? Jorge, roda de Sansara. Vamos começar, vamos definir o que é Sansara, né? E depois por que é uma roda, né? O que é uma roda? Porque o troço se repete? Como é que é isso, então? Começa por onde você quiser. A gente só trata assuntos simples, né? Quem sai na chuva é para se molhar aqui, né? Nós estamos aqui, ó. Quem está na chuva é para correr de relâmpago. Para correr de relâmpago também, claro, se proteger ali, ó. Então é assim, ó, quer ver? O termo Sansara deriva da raiz sânscrita SRU, que é movimento, né? Aí se associa o termo Sansara a um círculo, porque é um movimento de ida e vinda. Poderia ser a roda de Sansara um círculo ou um zigue-zague. Um zigue-zague, tá? A roda é uma maneira, né, de se interpretar. E talvez na tradição védica se use o termo roda por conta da forma como a matéria ela se aglutina em nosso universo, que é em formato circular ou elíptico, não é? Então, ao invés de fazer um zigue-zague, faz um processo de ida e volta, que ele não é tão abrupto quanto o zigue-zague, mas o efeito é mesmo. Então, a roda de Sansara, ou Sansara,
assim, não é um intercalamento. Ele pode dizer que é um intercalamento entre opostos ou uma variação entre opostos, né? Então, ou uma relação entre opostos. Aí, o destruis e et construis é samsara, né? O solve coagula é samsara. A inspiração e expiração é samsara. O ódio e o amor, samsara. Antipatia e empatia, samsara, né? E o que é mais conhecido, né, na tradição ocidental, renascimentos, vida e morte, né? Ou ciclo de renascimentos, né? Com relação à expiração e inspiração, que é uma coisa muito interessante, que dá uma ideia bem clara do que é o samsara. Então, o universo inteiro, ele é como se fosse um conjunto de círculos concêntricos, né? Então, tem você, né? Que aí em você acontece N, né? Os mais variados samsaras todos os dias, desde você desenvolver essas empatias, antipatias, ignorância e compreensão, noite e dia, inspiração e expiração, até as coisas mais simultâneas que acontecem em você. Então, aquelas formas elementais, aquelas reações químicas que acontecem assim instantaneamente em você, a troca e a queima de oxigênio e geração do gás carbônico, o fluxo e influxo de prana, a conversa do sistema nervoso com o sistema circulatório, as inteligências que daí cuidam de cada órgão, as inteligências entrelaçadas entre os órgãos que formam os sistemas, né? Aí o sistema endócrino despejando inteligência, a pineal, tudo isso é um processo de samsara. Então são vários círculos, né, concêntricos, e aí isso vai se expandindo. Aí chega um ponto em que esse círculo daí ele envolve o entorno, então desenvolvimento das antipatias e empatias, ódio e amor, compreensão e ignorância, e aí isso se expande. Aí o próprio mundo que a gente habita passa por um processo de samsara, que também ele vai nascer, vai se desenvolver e vai deixar de existir no conceito que se tem, como no caso da nossa Terra, né? Que ela passa de mineral inconsciente para ígneo, né? Aí esse samsara, essa roda, ela daí aumenta e aí envolve o nosso sistema solar, né? Onde daí o Sol que a gente vê, ele tinha uma outra cor, ele tem uma cor agora amarelada, ele vai virar branco, daí ele vai ficar um sistema dual em vez de um só, daí você sobe um pouco mais aí por trás do Sol, eu tenho o Sol oculto, e daí não é só um, é um conjunto espalhado pelo universo, daí eu aumento um pouquinho mais, até que de repente o próprio universo em si é uma roda. Então é como se fosse uma mecânica com N rodas, né, entre si. Aí você pega o mundo astral, né, com suas 49 subdivisões, é como se fosse 49 rodas, né? Você pega o mundo mental, idem, 49 rodas. Aí você pega a separação entre o mundo material e o mundo espiritual, ou Atman, Budi, Manas, né, que é o espírito, e a parte material, que daí é mente concreta, astral, vital e o físico, 2 rodas. Na segunda tem 4, na primeira tem 3, formam 7. Então, esse processo de intercalamento, isso é que seria uma visão mais clara do que é samsara, né, no universo. Nesse processo, então, do universo, então se refere ao universo como ave de Hansa. Já ouviu? Hansa, já ouvi. Hansa, então, sim. Hansa é cisne, né? Então, tem muito... Com M, né? Ramsa. Sim, Ramsa, muitas teogonias, então, se referem ao universo como o Hansa, né? Porque ele é o resultado veja como é muito interessante. Então, o universo inteiro, com todas as suas samsaras, né, do infinito até a unidade existencial,
do momento, que no caso seria o jiva, o ser humano, está subordinado a um pequeno samsara do imanifestado, que é a respiração. Então, quando um primeiro movimento de inspiração e expiração do não manifestado, ele gera todo um samsara. Aí, por escala, a gente traz isso para cada um de nós. Então, quer dizer que a cada uma expiração e inspiração minha, então eu gero todo um processo que eu desconheço? Sim. E por isso então, tem o Hamsa ela é separado, né? Ham, hífen, SA, né? Que então seria o cisne, seria o próprio universo manifesto. E Hamsa é uma expiração. Então o universo é criado por uma primeira expiração do imanifestado e que gera um som, né? E esse som é que mantém todas as rodas em movimento, né? E que é o A1 ou o ON, né? O complemento do Hamsa, né, é o Saham, S-A-H-Ham, né? O Saham é a inspiração, inspiração, e ao mesmo tempo o Saham em sânscrito uma expressão que assim, aquele sou eu, né? Então após a expiração e antes da próxima inspiração, eu consigo identificar que aquele é o resultado da minha ação, aquela existência sou eu. E esse jogo entre o inspirar e o expirar cosmicamente e individualmente é que permite a compreensão do que é a roda de Sansara, e em compreendendo o que é a roda de Sansara, ficar fora dela, que é todo o objetivo de toda a matéria manifesta ou do universo como um todo. Tá. Eu tenho certeza que 80% de quem está nos assistindo está boiando. Está boiando, peraí, no bom sentido. Eu vou explicar. Está boiando por quê? Porque você está falando, perfeito o que você está falando, só que você passou por uma série de ensinamentos para chegar nessa conclusão hoje. Então, qual é o caminho para chegar nessa compreensão que você acabou de passar aqui? Eu comecei conversando sobre o universo, para mostrar que assim, a primeira quebra de conceito sobre Sansara, que quando fala roda de Sansara, todo mundo fala assim, roda de renascimento e morte. Isso. Então, aí, com esse trecho inicial, a gente mostra que não é isso. Sansara é um movimento circular, né? E ele acontece na inspiração, na expiração, na empatia, antipatia, na vida e morte, no sobe e coagula, destruz e construis, acontece em cada um, acontece para o planeta, acontece para o sistema solar, acontece para a galáxia, acontece para o universo, acontece no pós-universo, acontece para o próprio não manifestado. Então, tudo o que se pode conceber, tudo o que não se pode conceber, que é aquilo que está além da mente abstrata, aquilo que está além de Atman, tudo isso está subordinado a um ciclo. Esse ciclo é Sansara. É uma alternância de opostos. E por que se o telespectador, você, eu, acessarmos o Google, o pai dos burros, aí vamos dizer, que está tudo lá, todo mundo, a maioria, 95%, 99% vai se ater ao círculo de vidas, círculo reencarnatório, que falam disso aqui. Por que essa limitação? Eu vou te responder. Então vamos lá. Por conta do medo da morte. As pessoas, de maneira geral, têm a morte como o grande medo oculto com relação à vida, porque a morte, baseado no prisma da ignorância, a morte é a cessação da vida, né? E a preservação da vida é instintivo, né? E instintivo, assim, instintivo físico, instintivo vital, instintivo astral, instintivo mental, instintivo abstrato, instintivo cósmico. A preservação da vida é uma determinante. Quando não se compreende a morte, então se teme. Daí por isso então a maior parte do conhecimento oculto oriental, quando ele é ocidentalizado em partes e imediatamente mercantilizado. Imediatamente. Isso vale para tudo. A maioria das vezes para yoga, para medicina, tudo. para o conhecimento filosófico, para o Tantra, né? O Tantra mesmo é uma esculhambação.
fazer o quê, né? Esse conceito de morte e vida, conceito de visível e invisível, conceito de mundos internos, o conceito do universo, a compreensão do que é estar vivo. Então, e não que isso não significa que daí no Oriente todos soubessem tudo. Não, existe o conhecimento. E lá, sempre, como aqui, sempre, cada um busca aquilo que tem similaridade, apetite, exatamente. Aquilo que me desperta a vontade, né, ou desejo, né, não desperta a vontade, aquilo que me desperta desejo, aquilo que eu vou atrás. Então, como o grande medo de todos é a morte, pelo desconhecimento, então se fez um processo de redução, né, de diminuição de todo o conceito de samsara, simplesmente é o renascimento e morte. Né? Mas é interessante porque essa introdução que você deu, você mostra que é uma coisa supernatural. Então como é que as pessoas têm medo do natural, vamos dizer? Você sabe sim, grego, mas é pelo desconhecimento, né? Quer ver assim, tem, acho que está em Porfírio, Então tem um adágio, uma máxima esotérica, né? Então são 2 tipos de morte. Sim. Né? A morte com todas as letras em minúsculo, que é aquela que é temida por todos e é aquela na qual o corpo se afasta da alma, né? Que é a morte física. Esse é o primeiro tipo de morte. E tem o segundo tipo de morte, que daí é a morte com maiúsculas, né? Que é a morte desejada pelo iniciado, desejada pelo adepto, desejado pelo filósofo, que é aquela morte onde a alma se afasta do corpo. Daí fica a questão, né? Mas qual é a diferença entre o corpo se afastar da alma e a alma se afastar do corpo, né? E não tem nada a ver com o tipo de morte, porque há vários tipos de morte física, né? Então, dependendo se daí o rompimento acontece pelos pés, pelo sacro, pela cabeça. Então, há vários tipos de processo de desligamento que é o que se conceitou como morte. Mas aí essa frase diz respeito a uma outra interpretação. Então, o porquê é a diferença entre quando o corpo se afasta da alma e a alma se afasta do corpo? É que a morte, com maiúsculas, onde a alma se afasta do corpo, é a alma se afastando do mundo físico, é o fim do processo de renascimento, é o sair da roda de samsara, né? É o sair daquele ciclo de necessidades. Tem uma... Como é que é na Grécia quando tem uma história de deuses, é uma mitologia? Mitologia, sim. Então tem um trecho da mitologia grega, onde então tem Zeus e Deméter, né? E aí eles têm uma filha chamada Perséfone. Isso. Né? E Hades, que é o deus dos mundos internos, deus do inferno lá, né? Dos infernos, né? Então ele se apaixona por Perséfone, né? E rapta Perséfone, retira da superfície e leva pro inferno. E aí então a mãe de Perséfone, ela anda o mundo inteiro à procura da sua filha. E Deméter, vou falar Deméter, pode ser Deméter ou Deméter? Sim, Deméter, né? Ela então é a deusa, uma das atribuições dela é a deusa da colheita, né? Então ela abandona todas as funções delas e aí sai pelo mundo procurando a filha na superfície, né? E aí então as colheitas deixam de existir e a humanidade passa por um profundo processo de dor e angústia e fome. Sim. Porque nada mais, a deusa não dá mais alimento, a terra não dá mais frutos, né? E aí, vendo a confusão em que está colocada a humanidade, daí os deuses recorrem a ela
para tentar resolver isso. Então daí Zeus diz que se ela não tiver se alimentado nessa estada no inferno, Perséfone, né? Então ela pode voltar à superfície. Mas aí tinha um que era encarregado de vigiar Perséfone, e ele fala assim, não, enquanto ela esteve no inferno, ela comeu 6 grãos de romã, né? Como ela comeu 6 grãos de romã no inferno, quer dizer, ela provou das delícias, né, da coisa humana que é o romã, enquanto ela estava no inferno, ela não pode mais voltar, né? Aí há um embate entre os deuses, e Deméter firma a posição, né, que ela quer a filha por conta do amor profundo que ela tem pela filha. Daí então se chega a um acordo, um consenso, que isentá-la totalmente é impossível, por conta dela ter provado, né, o néctar do romã no inferno. Quer dizer, ela gostou do inferno e ela passa a ser esposa, né, de Hades, né? E então ela pertence ao inferno, mas ela também pertence à superfície, ou pertence ao céu, porque ela é filha da divindade, né? E aí então é feito um acordo que ela pode ficar então 6 meses no céu e 6 meses no inferno. Tá. E isso para sempre. Essa é uma alegoria, né, dentro da, como é que é o nome? Da mitologia grega, para a roda de Sansara, né? Então a Perséfone é a alma. Aí quando ela está entre os deuses, ela está alma enquanto alma. Quando ela vai daí ao inferno, é quando ela toma carne e desce para experimentar as delícias humanas. Então fica esse ir e vir. E nesse ir e vir entre céu e inferno, no meio a humanidade tenta loucamente sobreviver, não morrendo de fome aí, enquanto há essa briga entre o visível e o invisível. Tá, e para sair disso, e para sair dessa roda de Sansara, como todo mundo fala? Você acabou de dizer que tem um momento que cessa isso, né? Como é que cessa isso? Do ponto de vista, uma resposta bem simples é através do conhecimento, através da iniciação, não tem outro jeito. Por quê? Porque a única maneira de você dominar o processo ou controlar o que seja a morte é conhecendo o que seja a morte em vida. Por isso que se diz que desculpa, a iniciação a vida, né? Ela é uma contínua e consciente preparação para a morte, né? Porque a morte ela não representa a finitude. Então, quanto mais eu compreender esse movimento, né, de subida e descida da consciência na matéria, quanto mais eu me assenhorar dos mundos os quais eu pertenço, quanto mais eu me assenhorar da mecânica de relacionamento entre esses mundos, mais eu vejo esse processo como uma coisa única. Daí chega um ponto em que nem a morte nem a vida acontece. O que existe é uma sequência entre elas, mas ainda assim há um processo de ter que vir e resolver. Esse processo de ter que vir e resolver as coisas está baseado diretamente naquilo que a gente conversou agora há pouquinho, do que você planta e o que tem que ser colhido. Então, dependendo do que seja plantado, obrigatoriamente vai ter que haver uma colheita. Tem as 4 verdades do Buda, que é um primeiro passo para compreender o que seja a forma de bem viver. É assim, a primeira grande verdade é que a vida é desequilíbrio. A segunda grande verdade, a primeira grande verdade é que a vida é desequilíbrio. A segunda grande verdade é que o equilíbrio pode ser... A segunda grande verdade é que a causa desse desequilíbrio é a ira, a cobiça e a ignorância, né? Que é o que coloca a vida em desequilíbrio. A terceira grande verdade é que o equilíbrio pode ser obtido novamente. E a quarta grande verdade é que o caminho para obter o equilíbrio é o que se chama de caminho do meio.
O que é o caminho do meio? A gente conversou aqui algumas vezes sobre o que chama de Mahayana, que é a grande barca, né? Sim. E a Hinayana, que é Hina é pequena, pequena barca. A Mahayana é aquele processo de você se dedicar ao mundo inteiro, e quando o mundo todo ficar resolvido, você, que faz parte do mundo, também está resolvido. É uma vida de dúvidas, porque você nunca sabe quando o mundo está resolvido, e você daí também não se resolve. Você continua na roda de Sansara. A Hinayana é aquele caminho onde você abre mão da humanidade e passa a viver sozinho. O caminho dos ascetas místicos, né, dos trapistas, dos monges, né? Então, você vai estudar para tentar sair da roda de Sansara e ter uma vida independente. Só que daí, você vai ter uma vida independente para que daí, quando você estiver pronto, ajudar a humanidade. O objetivo sempre é ajudar a humanidade. Só que fica a dúvida, como eu vou saber quando eu estou pronto? E se eu não estiver pronto? E se eu nunca ajudar a humanidade? Então, a Hinayana não funciona. O caminho do meio, que seria o que conduz e faz com que a gente consiga sair desse conjunto de forças que representa a roda de Sansara, seria o que chama de Vajrayana, V-A-J-R-A. É o caminho da instantaneidade, o caminho de Melquisedeque. É aquele caminho onde você evolui você mesmo, ao mesmo tempo que você ajuda a humanidade. Em fazendo isso, daí você consegue ir compreendendo as três causas primeiras do desequilíbrio da vida, né? Que é a ignorância, a cobiça e a ira, que são como se fosse, então tem três gunas da matéria, né? Como se fosse sattva, rajas e tamas, né? Que é a partir daí que tudo se propaga até formar uma matéria mais densa. E do ponto de vista humano, é como se fossem as três vertentes caóticas, né, de onde se originam todos os desequilíbrios, todos os desejos. Então se desequilibram todos os desejos e aí a gente gasta a vida para atender desejo. Então tem uma fala que diz que o desejo é como uma lâmina afiada que tem mel no fio, uma lâmina. Então a pessoa ela só vê sem dúvida, o mel, não vê o fio, né? E aí sempre com a satisfação daquele desejo vem a dor, né? Ou da consciência ou a dor do retorno, né? Da reação àquele desejo satisfeito. O medo que se tem, ou a incompreensão que se tem a respeito do processo da morte, primeiro, lógico, é baseado no desconhecimento. Então, nesse aspecto, concordo. A iniciação ela é assim, a suma matéria, né? É o lápis filosoforum, é a panaceia universal, é aquilo que te dá o domínio sobre a vida e a morte, né? Te dá a compreensão, né? O conhecimento é a chave para compreender todos os círculos, né, de Sansara e dominar tanto a vida quanto a morte. Mas o medo da morte, antes que a pessoa se decida por buscar o conhecimento ou não, e não interessa em qual escala eu vou buscar o conhecimento, né? Ele tem por âmago, a gente conversou agora há pouquinho, que o medo é instintivo, né? Então, quem em nós teme a morte? Quem em nós vê a roda de Sansara como uma ameaça, né? Não como um processo simples de retribuição? São aquelas coisas que em nós morrem com a morte. Quais as coisas que em nós morrem com a morte? Os desejos, por quê? Porque eles não mais vão ser alimentados, né? Então, por assim, eu tenho peixe de estimação, né? Não tenho mais, né? Tenho agora só astralmente, porque ele já morreu tem uns 20 anos, acho. E como eu nunca tive outro, então a memória do meu amigo peixe eu ainda tenho, então por conta disso ele ainda tá vivo, faz parte da minha experiência de vida. Eu tenho o meu amigo peixe, né? E o nome dele era Peixe, né? E ficava num cantinho do balcão e todos os dias conversava com ele, dava uma ração e tal.
Daí ficava ali um pouco, a gente trocando uma ideia com o peixe, né? E eu fazia assim, de manhã eu botava roupa, terno e tal, daí sentava um pouquinho antes de sair e trocava uma ideia com o peixe, né? Trocando uma ideia comigo no peixe, né? Sim. E aí então tem duas maneiras da gente levar a vida. Isso é uma solução para a questão do medo da morte e compreensão do que seja a roda de Sansara. Ou eu aproveito a minha amizade todos os dias com o peixe, e aí o peixe pode ser o peixe, o gato, o cachorro, o amigo, o irmão, o pai, a mãe, o avô, o vizinho, o colega de trabalho, o colega de instituição, o colega de escola, com a humanidade, o ar que eu respiro, só, não interessa o que seja, vamos colocar peixe a qualquer outra coisa, né? Então, ou eu aproveito o que a vida me provê, essa experiência única, né? De ter 7 planos universais entrelaçados para gerar o conceito de vida. Então eu aproveito isso e aí me divirto com o peixe, e mesmo que o peixe não me diga a mínima, porque ele vai ficar me olhando, fazendo o que um peixe sabe fazer, olhar, né? E aquele é o limite dele, e aquilo me traz tranquilidade, né, e alegria, por quê? Porque é meu amigo peixe que me dá o que ele pode dar. Eu não vou exigir do peixe que ele vai discutir comigo sobre a roda de Sansara, né? Então, ou eu aproveito o dia a dia com o peixe, ou então, como eu gosto daquela coisa em si, qual seja a coisa, né? Junto, e o fato de gostar significa que daí eu tenho que cultivar todos os dias, né? Alimentar todos os dias, para que aquilo permaneça vivo em mim, né? E aí aquilo permanecendo vivo em mim, ele se expande e causa em mim o que ele é. Então, se a alegria de conversar com o peixe é alimentada todo dia, em mim ela se expande e causa em mim aquilo que ela é. O que ela é? Alegria. Então ela vai e distribui aquele sentimento pelo astral e todo mundo reconhece, e hoje a alegria foi alimentada. A alegria em si, ela tem uma consciência instintiva que é o medo. Que medo? Da morte. Por quê? Porque o dia que eu não conversar com o peixe, o dia que eu não sentir mais alegria em conversar com o peixe, ela não se alimentando vai deixar de existir. Então, todos os pequenos desejos, todas as pequenas alegrias, ou os pequenos ódios, ou aquilo tudo que existe na alma de cada um, tem em si como se fosse o atavismo do medo da morte, e procuram fazer com que ele aconteça para se alimentar. O que é ele acontecer? Todos os dias eu vou ser levado a procurar o peixe, todos os dias eu vou ser levado a conversar com o peixe. Para quê? Para me manter vivo. O conjunto dos atavismos, dos desejos que em mim existe, é que daí gera o medo da morte, porque com a morte física, ou com a morte daquele objeto do meu desejo, o sentimento, a emoção que eu tenho para com aquele peixe não vai mais ser alimentado, e aquilo vai me causar dor. O que é a dor da perda? A dor da perda é a fome daquele que não mais está sendo alimentado pelo fato em si. Então, o conjunto de dores, das fomes, das perdas é que gera os grandes medos. A morte é o grande medo. A solução para isso é a compreensão, só isso. A compreensão é a coisa mais difícil mesmo. Agora, me diz bom, vamos dizer, acabou a roda de Sansara. A pessoa entendeu, compreendeu, deixa de entrar no círculo reencarnatório, do jeito que é divulgado isso aqui. E no início, só parece a reencarnação, não, algumas religiões não aceitam a reencarnação, outros aceitam, né? E outros fazem separação entre alma e espírito, outro não. Tem para todos os gostos, né? Mas tradicionalmente o processo ligado a Sansara também contemplava transmigração, né? Que é o influxo de consciência, passar a existir em um estágio anterior ao que tinha experienciado na vida que cessou, né? Que era a consciência de experimentar um período como vegetal, como animal, esse tipo de coisa. Então isso fazia parte da roda de Sansara. Tanto é que você pegar
um desenho, um simbolismo da roda de Sansara. Alguns representam só da criança até a morte, mas outros representam do vegetal ao homem, do homem ao ígneo, então fazendo o processo inteiro. Eu acho interessante essas pessoas que escrevem ou descrevem, seja em todas as literaturas, não vou especificar qual aqui, mas porque um dia você vai deixar de estar nessa roda de Sansara. Quer dizer, estão falando primeiro fundamentado no quê? Quem está falando já experienciou, não está mais na roda de Sansara para escrever aquilo. Isso, você vai entender o que eu quero dizer, porque escrevem com tamanha facilidade o negócio que ninguém consegue entender. Como é que eles conseguem ter acesso a esse negócio e passar toda essa facilidade que, então, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou fazer isso aqui, tal, chega um dia, não preciso mais reencarnar. Quem foi que disse isso? Quem que voltou? Me mostra um, não. Cite alguém que alguém conheça, pode escrever aqui no programa, que parou com esse círculo reencarnatório, saiu da roda de Sansara para poder sustentar essa segurança, porque como você bem disse agora há pouco, muito bem colocado, as pessoas têm medo, né? Uhum. Se deixar de ter medo, acabou. O mundo vai ficar... medo da morte, né? Estão falando isso aqui. Então vai ficar uma coisa maravilhosa. Você entendeu onde é que eu quero chegar? Se a humanidade não tivesse medo da morte, a gente não viveria em um mundo distópico como a gente vive hoje, viveria em um mundo utópico, não é? Sim. Porque o medo da morte é que tem em si todos os outros derivados, né? Então eu tenho medo da morte, eu tenho medo da doença, eu tenho medo da morte, eu tenho medo daquele que possa me atacar, e daí aquele que vai me atacar não é uma pessoa, mas é um país, então eu vou guerrear com outro país antes que ele guerreie comigo. Eu tenho medo de ficar sem as coisas, eu vou brigar com outro para proteger as minhas coisas. Eu tenho medo de ficar sem, então eu vou brigar com outro para ter cada vez mais coisas. E, sabe, se não tivesse o medo, né, o próprio conceito de vida seria completamente diferente, como é hoje em alguns lugares. Sim. Tá aí, então, fala aí. Agora, o meu questionamento, assim, Sim. Eu não estou te exigindo uma resposta. Mas eu dou a resposta. Uma resposta dificílima no meu ponto de vista. Não é. Quero saber sua opinião. Uhum. É que assim, Grego, quando você tem uma dúvida, você sempre coloca assim, mas quem veio de lá? Então a primeira coisa é que não existe lá, né? É aqui, né? Sim, tudo é bem. Aqui, né? Aí me diga que daí então está isento da roda de Sansara. Sim. Daí você pega esses que na história vieram para tentar ajudar a humanidade, os conhecidos e os desconhecidos, todos eles vieram porque quiseram. Porque quando você passa pela o que chama a morte com letras maiúsculas, né? E você está livre da roda de Sansara, é aquele momento em que a vida ela já não é mais uma obrigação. E onde é que ficam esses caras, esses seres, essas almas, esses espíritos, chama lá do que quiser, depois que não precisa passar pela roda de Sansara, ficam fazendo o quê? Onde eles vivendo? Aonde? No quê? Fazendo o quê? Então, sabe? São perguntas que alguém deve estar fazendo isso aí. É que assim, Grego, então, imagina esses círculos concêntricos que eu te falei agora há pouquinho, que são os vários círculos de Sansara, né? Vamos pegar só o nosso sistema e imagine que daí, de você até o sistema solar, então são várias camadas, né, de matéria. Certo. Várias camadas de energia, várias camadas de consciência. Quanto mais você se aproxima do Sol, maior é a energia, maior é a consciência, mais rarefeita é a matéria. Quanto mais você se aproxima da Terra, menor é a energia, menor é a consciência, mais densa é a matéria. Essa é a resposta. Onde ficam os que estão isentos da roda de Sansara? Com relação ao ciclo de renascimento e morte, fica cada um em seu próprio mundo. O que eles fazem? Se antropomorfizam para trabalhar pela humanidade, sem ter obrigação de... Quando vem um desses para... Aí quem?
Buda, Krishna, Orfeu, Apolônio de Tiana, Jesus, Amenófis IV, Tutmés III. Esses quatro, todos esses que você está citando, sem exceção, se ferraram. Não. Não, eu tenho que falar mesmo. Se eles não tivessem. As expressões são um escândalo. São um escândalo. É quarto sistema, como você fala. Ela tem que ser assim para. Então, se eles mesmo que vieram a trabalho, vamos dizer, a tarefa deles, tudo bem, aí vem aquela filosofia, aquela conversa de que não, tem que passar o mundo físico, você tem as leis físicas, os problemas físicos, independente de quem vier aqui, tem que passar por esse... Por que esses seres, digamos assim, que já não precisam mais, não estou gozando, não estou falando nada, por que não precisam mais vieram aqui e, como eu disse, usar o termo que você achou engraçado, se ferraram todos? Que vieram aqui, fizeram o seu papel, mas saíram mal. Saíram mal da história. Então, como seres ascensionados, já que não necessitam mais... A palavra ascensionado eu não gosto de usar. Ascensionado, né? Digo, de ascensión. Não é essa aqui do... para que não se confunda. Não se confunda, perfeito. De ascensionado em termos de nível de evolucional. Isso que eu estou falando. É que assim, na medida em que... O astral não tem 49 níveis? Ali para lá deve ter. Então é ascensão. Sim. O nível é ascensão. Mas aqui daí não é para cima, né? Não, é para qualquer lugar. Exato, para qualquer lugar. Por isso que, não tem em cima, embaixo. Por isso que não existe, era em direção para dentro. Né? É que assim, na medida em que daí vai mudando a consciência, daí não existe a questão da unidade, são conglomerados, né, de consciência. Daí quando uma consciência cósmica ela se antropomorfiza, é para tentar colocar a humanidade em ordem. Quando vai acontecer isso, ela se submete às limitações da matéria e à lei donde dura lex ad lex. Né? Daí, veja que uma das características básicas da roda de Sansara é o karma. Tanto faz se o bom karma ou o mau karma. Então, mas você foi tão bom, fez tudo que é coisa de bom nessa vida que tal, você adquiriu um bom karma. Putz, eu não queria. Por quê? Porque você vai ter que viver de novo para experienciar e usufruir do bom karma. E durante o usufruir do bom karma, se você não souber se manter no fio da navalha, você gera mau karma. Começa a confusão tudo de novo. Bom karma é diferente de dharma? Dharma é a lei, Dharma é a lei, tá. Dharma é quando você, em se mantendo em Dharma, você não tem nem bom nem mal. Tá certo, ok. Né? Tá. Porque karma é desequilíbrio, né? Sim. Karma, e tanto faz se é o desequilíbrio para mais ou para menos. Geralmente se usa como antônimo, Dharma e Karma, né? A lei, por isso que são níveis de compreensão, né? Então, Dharma é a neutralidade, é a lei, né? O que é viver em Dharma? Viver em Dharma é você viver neutro, né? Não devemos nos preocupar nem com o bem, nem com o mal, mas com o nosso dever. Aquele que nele se mantém está acima de tudo. Palavras de Henrique José de Souza, né? Professor. Então, isso é Dharma, esse é o equilíbrio, essa é a neutralidade, esse é o Vajrayana, o caminho da instantaneidade, o caminho de Melquisedeque. Não há karma no Dharma. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Quando você tem um deslocamento para mais ou para menos, aí você vai ter que vir ou para pagar ou para receber. Perfeito. Usando uma linguagem bem simplista. Já é karma. Aí é karma, e se paga ou se recebe dentro da roda de Sansara. Perfeito. Tá, né? okay. No caso do renascimento e morte, enquanto humano. Quando um desses seres vem para daí a trabalhar pela humanidade, é uma consciência cósmica, e aí se submete às leis do ciclo, né? Ele vem para o mundo de Sansara, do ponto de vista de morte e renascimento, e aí nessa interação em tentar salvar a humanidade, a maior parte deles acontecia mesmo o que você falou. Por quê? Porque eles não estão preparados para lidar com um mundo convulsionado, né? A questão é que mesmo quando, do ponto de vista humano, o trabalho deles parece ter sido prejudicado, eles fizeram a parte deles colocando uma peça a mais no tabuleiro para que o que viesse em seguida sementes todos deixaram, sem exceção. Você imagina se hoje, por mais caótico seja o mundo,
se não tivesse existido Buda, Krishna, o Jesus, o Maomé, os Sim, que criaram as ideias, depois, lógico, elas foram desviadas, manipuladas, deturpadas, né? E transformadas em religiões, né? Que é uma humanização do conhecimento divino, que faz parte, né? Mas imagina como seria o mundo se não houvesse nada disso. A gente estaria na barbárie, né? Com certeza, ainda, né? Com certeza. E há alguns movimentos para tentar fazer isso, né? Então, assim, quando Buda existiu, ele existiu para preparar o caminho para o que depois viria a ser o Joshua, né? O Jesus, né? Quando existiram todos os filósofos gregos, chamada chuva de estrelas, vieram para preparar o equilíbrio que deveria acontecer em Roma-Jerusalém. Quando ali houve um problema, né? Aí essa esperança, esses pés, né? Ela passa por um ponto seguinte. E aí então vem-se o tempo inteiro tentando, né? Dar à humanidade condição de compreender a vida, compreender a si mesma, a humanidade, para daí, fazendo isso, ficar livre, liberta, né, desse ciclo de renascimentos e dores, que é o que a gente conceitou como roda de Sansara. Então, muitos vieram, assim, muitos vêm e trabalham, né, ainda hoje, pela humanidade, e já fora da necessidade do renascimento e morte, só que para a gente eles ficam invisíveis, né? Assim, invisível não de invisível materialmente, invisíveis porque a humanidade de maneira geral não toma conhecimento do que acontece. Sim, tá. Né? Então o trabalho ele é constante, incessante, né? Desde que houve o primeiro grande desvio evolucional do ciclo, né, até o momento em que a paz tenha se feito para todos os seres, o trabalho é uma constante. E a quase totalidade dos seres que trabalham em prol da humanidade o fazem baseado no amor universal. Não precisariam vir para cá para experienciar, para se incomodar, para sofrer, para acertar, para errar e sair da ambiência agradável de Dharma e gerar karma. Então, assim, você sair de uma contemplação, sair do Nirvana, sair do Maha Nirvana, sair do Maha para Nirvana, né, e vir tomar corpo para vir auxiliar um conjunto de consciências em um processo setenário, jogados em um canto do universo e tal. Faz parte do processo. Alguém tem que se preocupar com tudo. E esse alguém que se preocupa com tudo é a própria mecânica que faz com que todos tendam a um dia estarem isentos, né, das dores de karma ou liberados do ciclo de Sansara, que é o renascimento e morte. Você está falando agora, e eu estou vendo aqui, ainda nós estamos falando em termos de individualidade, né? São seres, vamos usar esses termos mesmo, seres que já não necessitam mais, né? Que estão nessa vislumbração onde eles estão, tal. Muito bem, é perfeito, mas você está falando como individualidade. Aí, já que eu sou isso tudo, e eu sou amor, né? Porque se eu sou como você descreve, eu tenho consciência do todo, eu tenho consciência do sempre, eu tenho consciência do uno. Total. Que é aquela frase inicial, né, do Saham, aquele sou eu. Isso, né? O imanifestado se vendo no indivíduo. Quando o indivíduo, o ser humano, ele compreende isso, ele vê de volta, todas as rodas se desfazem, né? E ele é um consigo mesmo. É o fim de todo o processo evolucional. É o Saham. Sim, que é a inspiração. Mas isso é uma individualidade que tem noção do todo, do uno, do sempre, e ele é claro que ele sendo essa individualidade e tendo toda essa consciência, ele não pode ter uma coisa que o ser humano é portador em demasia, que é uma coisa chamada egoísmo. Então é claro que ele abre mão do seu conforto, digamos assim, entre aspas, para vir em socorro do seu irmão, de alguém que ele sabe que é a imagem e semelhança dele mesmo. Da atividade. Né? Então, isso é... Agora, até quando vai isso? Sabe, tem lógica, mas ao mesmo tempo você fala, pô,
dentro da noção de tempo que a gente tem, de números disso aqui, que a gente ainda está limitado nesse mundo físico, digamos assim, isso aí vai levar éons, mais éons, mais éons, mais éons para se adquirir uma consciência dessa, até que toda a consciência seja uma só verdadeiramente. Não, até que toda seja uma só, sim, porque daí, então, existe um momento de atividade universal, existe um momento de atividade de uma galáxia, de atividade de um sistema solar, de atividade de um planeta, de atividade de uma raça, de um ser humano, de uma consciência, de um pensamento, de uma emoção. Quando isso cessa, então se entra em Pralaya. Pralaya, então, como se fosse, é uma noite de Brahma, quando nada existe. Sim. Lógico que até que chega um ponto em que daí todas as rodas, né, do universo tenham cessado de girar, né? Aí é um kalpa, um mahakalpa, se compra em trilhões de anos, mas é um momento em que nem a própria matéria existe, né? Sim, O que a gente busca é resolver um círculo menor nesse complexo cósmico, né? Não dá para dizer infinito, porque infinito é conceitual. Mas então o que a gente busca agora é resolver, adquirir a consciência para compreender esse círculo, né, esse mundo do qual a gente faz parte, né, que seria essa condição centenária do universo, manifeste um momento onde a matéria atinge seu máximo ponto de densidade em todo esse momento evolucional, como nunca foi alcançado. Então, realmente é o momento das dores, das dúvidas, das angústias, das mortes, né, dos medos. Por quê? Porque é a parte mais difícil a ser tratada. É como se fosse assim, a roda de Sansara. Então, nesse momento, o ponto da roda, ele está na parte mais densa, tendo já iniciado o processo de subida. Entende? É natural que daí a dúvida persista, e a ansiedade e o medo. Mas a gente tem que compreender isso, que para que eu compreenda e para que eu resolva todos os círculos concêntricos, né, do próprio universo, para que eu me funda em uma consciência única, eu tenho que fazer por escalas, porque a consciência ela teve que descer nesse momento para resgatar a matéria. Como essa história que a gente contou da mitologia grega. Então, você desce na matéria e experiencia a matéria. E veja que essa história da mitologia grega é como a própria queda dos anjos, né? Então vem, experiencia as delícias da matéria, acontece ou não, né? E aí essa negação é que gera esse grande movimento cósmico que a gente está tentando resolver agora. As consciências que resolvem esse processo se projetam em camadas também, em escala, né? E aí cada um de nós é uma escala dessa consciência. O que acontece é o seguinte, é que deuses somos e nos temos esquecido. Então, o buscar essa compreensão é que é o trabalho de cada um. Como é que eu vou resolver? A natureza não dá salto, né? Então, primeiro tem que resolver o quê? As grandes batalhas, as grandes ignorâncias, a grande cegueira, o grande medo, que existe o quê? Em minha alma, na minha alma, em mim. As grandes batalhas do universo começam a se resolver na alma de cada um. Porque se eu não consigo amar o meu peixe, como é que eu vou amar o universo? Não vou compreender. E o amor é a base da compreensão. Por quê? Porque no amor está embutido a paz. E a paz é onde está o silêncio, para que eu consiga ouvir o próprio som que mantém a coisa coesa. E aí eu ouço o movimento de todas. Lembra que a gente conversou uma vez sobre vimanas? Claro. Dos tipos de vimanas. Sim. Né? E aí, dependendo do tipo de vimana, ele podia voar e podia ir até um círculo dentro do nosso sistema. Qualquer lugar, é. Exatamente. É porque daí em cada círculo existe um tipo de matéria, e o próprio piloto do vimana, ele tem que estar estando integrado à nave. Ele e a nave são a mesma coisa, praticamente. São a mesma coisa.
é só uma matéria diferenciada entrelaçada pela mesma consciência. Exato. Daí ele consegue se deslocar a Tadharma Meru, até onde vai a consciência do piloto. Então, aquele mundo que é o teto dele, que é o céu dele, é determinado pelo conjunto matéria-consciência. Então, esse é o grande desafio. Compreender o que existe em cada um de nós, nos assenhorarmos da nossa própria vida, nos assenhorarmos desses pequenos processos de renascimento e morte que existem em cada um de nós. Por exemplo, eu fiz girar a roda e criei um oposto, a antipatia por você, não é? Daí eu mesmo, né, como senhor da minha existência, giro a roda e resolvo, e essa antipatia ela deixa de existir e se transforma em simpatia. Isso é um giro de uma roda. Isso é um giro de samsara. O conjunto desses vai fazendo com que o meu mecanismo fique harmônico. É como se fosse assim. Já viu aquelas engrenagens que daí... como se fosse uma engrenagem de cofre, né? Sim. Que daí você gira até dar o primeiro clique. Aí essa que deu clique, você gira, ela gira maior até dar o segundo clique. Quando está tudo alinhado, pronto. Fiat Lux, né? Então, o alinhar essas pequenas rodas que existem em cada um de nós, bela comparação, dá uma compreensão. Dá para compreender bem. E aí, clique, o eureka, né? Aí abre-se a porta Fiat Lux e eu contemplo o quê? A minha morte. E aí eu vejo que a minha morte é só uma sequência da minha vida. Aí por isso diz Osso de Luna, a morte é a maior das mentiras, a maior de todas as mentiras. Em eu compreendendo o processo da morte, eu me assenhoro desse processo de ida e vinda, até que chega um ponto em que eu não tenho mais razão para vir, porque eu não preciso mais vir. Como eu não preciso mais vir, em mim, obviamente, existe a compreensão e um amor universal que me permite compreender os outros círculos. Daí, não, o meu círculo está resolvido, o meu ciclo está resolvido. Eu vou para ajudar os outros círculos e os outros ciclos. Aí, então eu venho para ajudar quem? A humanidade. Aí eu ajudo a humanidade. A humanidade faz o clique e contempla o seu próprio futuro, né? Passa a viver um novo ciclo. Daí ela, integrada, né, à consciência, ao corpo físico, que é o próprio ser mineral que ela habita, que é o que a gente chama de terra, então adquire um outro estado de consciência e nesse conjunto, né, daí vão se preocupar com outro círculo, um outro ciclo, um outro samsara, que é de quem? De um planeta que está por vir ainda, de uma humanidade que está por vir ainda, de um sistema solar que está por vir ainda, de um universo que está por vir ainda. Então sempre assim, a gente sempre termina um trabalho, né? Começa outro. É como se organizar a tua casa, vai ter uma festa. Todos os teus amigos, teus familiares. Daí você vai organizar a casa e preparar o alimento para todo mundo, né? Com uma certeza. No final, vai estar uma bagunça, né? Se no final vai estar uma bagunça, por que você está arrumando? Se você sabe que aquilo vai ser desarrumado. É porque faz parte do teu trabalho. Porque é uma maneira de você se doar àqueles que vão bagunçar a tua casa, porque você tem amor fraterno por eles. Terminou a festa, todo mundo foi embora, você vai organizar a bagunça, cansado pra caramba, mas satisfeito por quê? Porque você cumpriu o teu dever. Perfeito. Compreender a roda de samsara, compreender a vida, compreender a morte, é cumprir o nosso dever. Nosso dever para quem? Para aqueles irmãos menores que em nós existem, nossos instintos, a matéria que nos forma, nossas emoções, nosso conhecimento. E em cumprindo o nosso dever para com nossos irmãos menores, nós fazemos com que a própria compreensão da morte seja dado a eles. Aí, um instinto vai compreender o que é a morte dele, instinto. A emoção densa vai compreender o que é a morte dela, a emoção densa, e se transformar em uma emoção superior. Aí eu realizo, eu fecho vários ciclos. Em fazendo isso, eu cumpri o meu dever. Em cumprindo o meu dever enquanto alma, enquanto ser humano, o que acontece? Eu me alinho com o meu eu superior, com o meu espírito.
e aí a gente em conjunto busca um outro alinhamento, em conjunto busca um outro, até que todas as rodas do universo estejam perfeitamente alinhadas. Pronto. Acabou tudo. Ah, mas se daí vai acabar tudo um dia, para que então que eu vou me esforçar? Porque é teu dever. Então, hoje eu ouvi uma expressão, e estava conversando com a pessoa. Então, esse ano tem morrido, assim, muitos conhecidos têm passado pelo processo da morte, né? Incrível. E uma que até, uma pessoa que a gente esteve anteontem, né? Aí ontem ficou ruim e hoje deve pegar e encerrar seu ciclo e deve morrer, é muito provável, né? Daí, então, eu ouvi de uma outra pessoa, que eu contei, a pessoa falou assim para mim, mas tá vendo, né? Que adianta então ser bom? O que adianta buscar conhecimento? O que adianta cuidar da alimentação? O que adianta cultivar a paz, a fraternidade? Vai morrer do mesmo jeito, né? Eu disse, claro que sim, perfeitamente. Só que daí, o fato de um dia morrer, né, não significa que eu vou não usar a minha vida para me assenhorar da minha própria vida e me assenhorar da minha própria morte, porque em eu me assenhorando da minha morte, eu não morro, eu só troco de corpo, que é o que acontece, só que chega a um ponto de fazer isso conscientemente. E por que eu faço isso? É porque é meu dever. E chega um ponto, mas daí isso é uma outra história, em que eu estando fora da roda de Sansara, daí eu passo a perenidade, daí a morte ela não mais existe, inclusive para o corpo físico, inclusive para a alma, né? Opa, mas isso é mais para frente. Isso é, como dizia antigamente, isso é uma outra história. Mas só para deixar vocês animados aqui, nós temos os próximos temas que já foram apresentados, né, que já se apresentaram, vão ilustrar bastante o que nós acabamos de conversar hoje. Fiquem tranquilos aí, que tem muita... a compreensão vai ser maior. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, né? A você. Obrigado a você. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, tenham uma boa vida. E aproveitem isso, aproveitem a vida vivendo cada dia, mas também dedicando parte desse dia para compreender a própria vida, para que cada um de vocês se assenhore de sua própria vida, se assenhore de sua própria morte, para compreender todo o processo, para que um dia o clique, o alinhamento de cada um de vocês com o seu eu superior, com o seu espírito, com o universo, com a divindade, se faça. E aí, ao invés de vocês se preocuparem com as pequenas coisas que norteiam a vida de cada um de vocês, vocês se preocupem em ajudar povos inteiros, nações inteiras, planetas inteiros, universos inteiros, que é para isso que a gente existe, para ajudar todos os seres visíveis e invisíveis. Desejo que vocês tenham uma muito boa vida. É isso aí. Fraterno abraço.